glória. Aleluia. Nós vamos fazer uma oração primeiro, né? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Se coloque sobre os pés. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai querido, Deus amado, Deus da glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai santo, Pai eterno, estamos diante da Tua presença, Senhor meu Deus, para essa escola bíblica concernente, Senhor meu Deus, a palavra do Senhor. Abra o nosso entendimento, também nos ajuda, Senhor meu Deus, transmitir, Senhor, as verdades bíblicas, Pai amado, para que o Seu nome seja glorificado, para que o Seu nome seja honrado. Em nome de Jesus Cristo, todo embaraço, toda seta do maligno venha cair por terra. Senhor, em nome de Jesus, Pai, Deus da glórias, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Jesus, amém. Pode se sentar. Glorificando o nome do Cordeiro de Deus, né, irmãos? Pastor Marcos não vai poder mais estar dando aula, está passando por algum problema, mas nós vamos dar um início a algo que Deus já tinha colocado no meu coração, mas não tinha um dia, né, para fazer isso, que é sobre o discipulado, sobre as coisas concernentes à Igreja de Cristo. E essa semana, como aconteceu todas essas coisas, aí veio esta oportunidade de estarmos transmitindo a palavra do Senhor. Nós vamos falar hoje sobre a parábola dos talentos, que está lá em Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo 14, amém? Mateus, capítulo de número 25, o versículo de número 14. Glória a Deus. Depois vou ver se a gente prepara a folha, ou o que nós podemos fazer, tá bom? É que eu também estou lendo alguns livros que falam sobre discipulado. E o discipulado, irmãos, é algo de suma importância para as nossas vidas, para o crescimento da obra de Deus. Porque muitas vezes nós achamos que o discipulado, ele é somente obrigação do pastor, somente obrigação de um obreiro. E dentro da palavra de Deus, não. Dentro da palavra do Senhor, a obrigação é de todo cristão. A obrigação não é somente do pastor, do obreiro, daquele que prega a palavra de Deus, chamado, mas todos nós temos uma função no reino. Ninguém foi chamado para somente sentar no banco e ficar ouvindo. Todos nós temos uma ordem direta de Deus, que é: ide e fazei discípulo. Essa foi a ordem de Jesus para todos. E aqui na parábola do talento vai falar sobre os talentos, né, a qual o Senhor, Ele deu para cada um de nós. Vamos ler o texto bíblico, Mateus capítulo de número 25, o versículo de número 14 diz assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu,
O que recebeu 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebeu 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daquele servo e ajustou a conta com eles. E então, aproximando-se, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui o outro 5 talentos que ganhei. Disse-lhes o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito o colocarei. Entra no gozo dos teus Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tem outros 2 que ganhei. Disse o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, e sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegou por fim o que recebera 1 talento, e disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabeis que ceifo onde não semeio, e ajunto onde não espalhei. Cumpria, portanto, que entregaste o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu? Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque todo o que tem lhes dará, porque a quem tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Glória a Deus. E o servo inútil, lançai-o para fora das trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, esta parábola Jesus está contando. Jesus está nos seus últimos momentos com os discípulos e passa a ensiná-los sobre a consumação do reino através de um sermão escatológico. E ele fala da sua volta e das coisas que haverá de acontecer nos últimos dias. Ele fala da destruição do templo, porque isso está num contexto, no capítulo de número 24, que é chamado do sermão profético. Você vai ver que, por exemplo, nesse sermão profético, Jesus está saindo do templo, e os discípulos olham para o templo e diz: olha que pedras maravilhosas, olha que coisas lindas. E Jesus disse: não ficará pedra sobre pedra. E Jesus começa a falar da escatologia, e ele vai dizer várias questões. Por exemplo, 24, versículo 14, ele diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará quase de todos. Ele está falando quase de todos, mas não de todo mundo. Então Jesus está dizendo, porque pelo aumento da iniquidade, o amor de muitos vão se esfriar. O amor de muitos vão se esfriando. E você vai ver, por exemplo, que Jesus repreende uma igreja em Éfeso, que ele diz que a igreja ela era doutrinária,
Era uma igreja que tinha não havia heresia, era uma igreja bíblica, porém o amor estava se esfriando. Por isso que ele disse: volte ao primeiro amor. Como era o seu primeiro amor? Você queria trazer até o cachorrinho para a igreja. Você convidava todo mundo, você pregava para todo mundo, você pregava no trabalho. Então Jesus está dizendo: mas pelo aumento da iniquidade. Por quê? Você vai avançando no reino, você vai a sua caminhada, você vai vendo tantas coisas, e você vai o quê? Se esfriando. E você vai se distraindo com as outras coisas. Você vai deixando de fazer aquilo que Jesus te ordenou. E você vai parando. Você é até ortodoxo, você até é alguém que lê a Bíblia, você até tem uma doutrina boa. Só que toda doutrina que nós zelamos e que nós guardamos, que não se reflete na prática, não vale nada. Você só vai guardar, você vai fazer igual esse homem: guardar e enterrar na terra. Então Jesus está falando da escatologia. Ele vai falar das dores, perseguições, tribulações que os discípulos enfrentariam. Ele descreve a sua volta e a execução da justiça e do juízo. O capítulo 24, o 29 ao 31. Capítulo 24 de Mateus 29 ao 31. Ele descreve, a sua volta para executar a justiça e o juízo. A pergunta que os discípulos deveriam ter feito é: como vamos saber quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus utiliza a parábola para responder a pergunta. Na parábola da figueira, o capítulo, ele vai explicar, porque os discípulos perguntam como será a sua vida, e ele vai explicar através da parábola da figueira, que está lá em Mateus 24, do 32 ao 35. Ele vai fazer essa explicação, Glória a Deus. Aleluia. Porque eles vão perguntar 24, do 29 ao 31, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão, o firmamento, os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Esse é o versículo 29 e 30, tá? 24, Mateus 24, 29 e 30, que ele vai falar das tribulações. Então aparecerá o céu, o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra e lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens, e o céu com poder e muita glória. Aleluia. Aí depois ele vai explicar agora a parábola da figueira, que ele fala: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o tempo. Então ele vai dar essa explicação através da parábola da figueira e também na comparação com os dias de Noé, no capítulo 24 e no versículo 36 ao 44, que a vinda dele será também como nos dias de Noé. Como que é os dias de Noé? Todos se casam, se bebem, se casam, se dão em casamento. Eu até sempre brinco aqui que digo que Jesus não proíbe o casamento, só que todo mundo está preocupado com isso. E como nos dias de Noé também seria assim quando Cristo vai vir, quando todo mundo está esquecendo as coisas de Deus, estão preocupados consigo próprio. Então ele vai falar como nos dias de Noé. E agora ele diz que ninguém sabe o dia senão o Pai, no capítulo 24 e no versículo 36. Aí ele vai falar, ninguém sabe, ninguém sabe, somente o Pai, Mas a respeito daquele dia, o versículo 36, e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu e nem o Filho, senão o Pai.
Amém? Aí vocês entenderam que ele está explicando sobre a tua vinda, sobre essa como seria a vinda de Cristo. Então, como eu disse numa doutrina, o pastor Lucilano, nós temos que ficar atento aos sinais. A igreja tem que ficar esperta aos sinais que está acontecendo da vinda de Cristo. É possível que ainda tenham perguntas. Se ninguém sabe, então o que faremos? E quando esperar a sua volta? Como as outras ilustrações, Jesus Jesus diz a eles que eles devem ser vigilantes. Como nas outras ilustrações, o que os discípulos têm que ficar? Vigilantes. Ficar atento. Ficar alarmado. Glória a Deus. Justamente porque ninguém sabe o dia nem a hora, mas cada parábola traz uma ênfase e alguma postura dos discípulos. Em cada parábola, Jesus vai falar qual deve ser a postura dos discípulos. Que eles devem ser vigilantes, porque a volta de Cristo se dará quando ninguém espera. Devem ser vigilantes, guardar com paciência, sem desesperar quando parecer demorado. Você não precisa se desesperar. Deve ser vigilante, prudente, alimentando uma expectativa do seu retorno. Como diz no capítulo 25, no versículo 1, a parábola das 10 virgens. Ele vai dizer o quê? Que nós devemos ser vigilantes, prudentes e alimentando a expectativa do seu retorno. Porque as virgens estavam esperando o quê? Aí vem o noivo. Só que qual é a vigilância? O azeite. Glória a Deus. Devem ser vigilantes e fiéis quanto à administração de tudo que Deus confiou. Você observou? Tem a parábola das 10 virgens, que ele vai explicar a postura dos discípulos: ser vigilante, ser prudente, aguardando ansiosamente a sua expectativa. E agora é o texto que nós lemos. Ele vai falar agora sobre a importância de ser vigilante e fiéis quanto à administração de tudo que Deus confiou. Então você pode marcar aí, se você quiser, né, um tema aí. Você pode colocar aí, que nós devemos ser vigilantes e fiéis quanto à administração de tudo que Deus nos confiou. Esta é a última postura e é descrita justamente na parábola dos talentos, cujo o resumo é o retrato de um indivíduo, dono de uma propriedade, que está para empreender uma viagem para algum lugar distante e por um longo período de tempo, o que o impediria de administrar por si mesmo o seu patrimônio. Por isso, antes de viajar, este homem confia a 3 servos uma quantia substancial de dinheiro. Então, ou seja, esta parábola ela se resume de um homem que tem um patrimônio, só que ele não pode administrar devido à sua viagem. Ele agora vai fazer o quê? Ele vai confiar a 3 servos o seu patrimônio. E o que é um patrimônio? É algo que não é valioso? Patrimônio é algo que não é valioso? É algo que é valioso. Os seus bens. Então ele não está te dando, ele não está dando para os servos qualquer coisa. Ele está dando um patrimônio. E isso aqui é muito privilégio para nós. Além de Cristo nos salvar, Ele nos dá bens preciosos para nós administrar.
além de Ele nos salvar. Olha, isso é um privilégio. Ele está te dando um bem, uma herança, um patrimônio para nós administrar. O talento aqui não se refere às habilidades de uma pessoa para uma determinada atividade. Os talentos são referência a uma unidade monetária. A estimativa de valor variam porque o talento podia ser de ouro e de prata ou de cobre, tendo cada um com sua própria cotação. Basicamente, o talento era uma medida de peso entre 26 e 36 quilos e quilos de ouro, né? De prata, de metal, e a depender do material representaria uma determinada quantia de dinheiro. Por exemplo, um grande comentarista chamado Carson, se você quiser marcar aí, ele estima que o talento é equivalente ao salário de 20 anos de um trabalhador comum. Ou seja, as somas que o Senhor confiou aos seus servos era de elevada importância. Ou seja, você imagina que este talento ele representava, dependendo, né, do material, mas só que ele vai estimar que é cerca de 20 anos de salário. Imagine 20 anos de salário seu trabalhado. Você vai confiar alguém? Será que é importante para você? Sim ou não? Então, nós como igreja, nós temos que entender, porque esta parábola está falando de dinheiro mesmo, só que nós podemos aplicar para nossa vida. Tudo que nós temos não é nosso, é de Deus. Ele nos confiou. E a Bíblia vai dizer o quê? E o que Jesus vai explicar sobre esses servos? 2 desses servos, imediatamente ao receber o recurso, saem para investir. No versículo de número 16, vamos ler. Glória a Deus. Porque ele recebeu 5 talentos, o outro, né, recebeu um deu 5 talentos, a outro deu 2. O que recebeu 5 imediatamente, olha o que diz, o que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Glória a Deus. Então, quando ele recebeu esse talento, ele não pensou, imediatamente ele foi negociar. Glória a Deus. Imediatamente negociou e ele ganhou outros 5. No versículo de número 17, do mesmo modo, o que tinha recebido 2 talentos, 2 outros talentos, também imediatamente ele foi fazer a mesma coisa. Relaciona-se com a presteza dos 2 primeiros servos em pôr o dinheiro para trabalhar. Os bons servos sentiam a responsabilidade de receber, a responsabilidade que receberam, e sem demora puseram-se a trabalhar e saiu para negociar. Não quer dizer que os servos entregou o dinheiro ao banqueiro, mas que iniciou algum negócio e aplicou o capital com fidelidade, gerando fruto para o seu senhor. Então, imediatamente eles pegaram o talento e saíram a negociar. Eles não colocaram no banco. O servo bom é aquele que faz o quê? Que ele vai colocar o dinheiro para quê? Para trabalhar, para dar o quê? Fruto para o seu senhor. E a primeira coisa que eu vejo aqui também é que o Senhor, Ele é justo. Porque o texto diz que Ele dá a cada um segundo a sua capacidade.
Então, entenda uma coisa: Deus não vai cobrar da Raíssa que ela seja o pastor Júnior. Deus não vai cobrar do pastor Júnior para ser o pastor Lucilano. Deus vai dar a cada um segundo a sua capacidade. E eu não preciso me perturbar e dizer eu queria ser um Billy Graham. Deus não vai me cobrar por isso. Deus vai me cobrar o que Ele me confiou. E aquilo que eu posso fazer com aquilo que Ele me confiou. Glória a Deus. Você vai ver que Ele vai dar a cada um a sua capacidade. Qual é a confusão hoje? Que as igrejas entram, brigas, porque a igreja de um pastor tal está vazia e a outra do outro está cheia. Aí ele quer competir para que enche. Só que Deus deu aquilo para ele segundo a capacidade dele. Se Deus der mais, você não suportaria segundo a tua capacidade. Pega aquilo que Deus te deu e põe para trabalhar, põe para multiplicar. Glória a Deus, aleluia. O último servo, porém, sem vontade de trabalhar ou de assumir o risco, apenas cavou um buraco e enterrou o seu dinheiro. Versículo 18 diz assim: mas o que recebera saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Ele estava com medo de quê? De correr o risco. É aqueles que falam assim: não, a obra de Deus é séria, irmão, e eu tenho medo. E ele está achando que com isso ele está preservando e está agradando o seu Senhor. Aí ele vai fazer o quê? Enterrar. É difícil, pastor, é sério. Não era algo incomum que os tesouros fossem enterrados no chão. Era considerado até como um sistema seguro. Era um depósito da época. Porém, o que se destaca, como veremos, é a motivação desse homem. Não era comum, as pessoas não tinham, eles guardavam na onde? Né? Na terra. Mas só que a motivação dele, e a Bíblia vai dizer no versículo 19 que vai haver uma prestação de conta, irmão. Ninguém vai fugir desta prestação de conta. Jesus está dizendo: um dia vocês vão se colocar diante de Deus e Ele vai dizer: o que você fez com aquilo que eu te dei? Por quê? Porque o Senhor vai demorar. O tempo parece demorado. Quantas vezes nós ouvimos que Cristo está voltando? Desde a sua conversão. E lembra que eu falei? E pelo aumento da iniquidade, o tempo vai passando. E o tempo vai passando e você vai, o Senhor está demorando. Depois de muito tempo, começou o quê? A prestação de conta. Esta expressão traz a indicação de que a volta do Senhor pode ter parecido muito demorada, mas o ajuste de conta vai acontecer. E os dois primeiros servos restituíram o capital com os seus respectivos lucros. Ambos dobraram o patrimônio que lhe fora confiado. O versículo 20 e o 22 vai dizer que ambos, olha, 20 e o 22, olha o que diz: então aproximou-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui os outros 5 talentos que ganhei. Glória a Deus. E ao versículo 22: e aproximou-se também o que recebera 2 talentos, e disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Então você vai ver que eles
dobrar o patrimônio. Por isso ambos foi elogiado. Glória a Deus. Muito bem, vocês foi fiel sobre pequena quantia. A cada um é chamado de bom e fiel. Eles se mostraram totalmente confiáveis e tiveram a sua fidelidade reconhecida pelo Senhor. Por isso o Senhor os recompensa com mais responsabilidade e com a participação na alegria do Senhor. Sobre muito o colocarei, venha participar da alegria do Senhor. Glória a Deus. O versículo 21 e o 23 nos fala sobre isso, a resposta do Senhor, o elogio. E qual é a coisa maravilhosa se chegar diante de Deus e te dar o elogio? Glória a Deus. É bem verdade que isso está falando também da vida, da entrada no reino. Foi confiado a você. Você foi fiel no pouco, porque tudo que Deus te dá aqui na terra é pouco. Lembra que ele falou? O que ele tem preparado para nós é o quê? Aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, é o que eu tenho preparado para vocês. Então, ou seja, quando nós entrarmos na mansão celestial, no dia do gozo do Senhor, Ele vai falar assim, ó: você foi fiel no pouco lá na terra, pois aqui eu vou te dar mais responsabilidade. Você vai continuar, vou te dar muito, você vai receber muito. Glória a Deus. Então você deve viver aqui nesta terra somente pensando em agradar a Deus, porque naquele dia vai ter uma recompensa, o galardão. Aleluia, glória a Deus, né? Então, aqui, os dois primeiros, eles recebem a festa, né? Ele vai participar do gozo, da presença de Deus junto com o Senhor. O fato dos dois primeiros terem recebido louvor idêntico, mesmo tendo carregado a responsabilidade de administrar os valores diferentes e tendo obtido o resultado em valores absolutos diferente para o seu Senhor, mostra que o que importava era a lealdade com que cumprimos a tarefa que Deus nos deu. Lembra que eu falei aqui no começo? Você é ortodoxo, você santifica, tem uma doutrina, só que se isso não se tornar em prática, se isso não se tornar numa ação tua, não vale nada. Porque aquilo que ele está dizendo é o foco desta parábola. O que importa é a sua lealdade e a fidelidade com que cumprimos a tarefa de Deus, que Deus nos dá. Esse é o importante. Este é o magnífico que você tem que fazer. E a Bíblia vai dizer que o último servo, porém, dá uma desculpa. E não apresenta os rendimentos. Ah, fiquei com medo, Senhor. Escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Aqui se revela a motivação desse servo, irmão. Ele ficou com medo. Ele não enterrou o dinheiro para querer guardar. Ele em segurança, a fim de proteger de ladrões ou ausência do Senhor, mas parece ter tido medo de correr risco por seu Senhor, buscando a saída. Qual que era a saída melhor para ele? O comodismo. E quantos crentes acomodados nós temos na casa do Senhor? Quantas pessoas estão servindo a Deus e eles são acomodados? Ele preferiu a comodidade do que a fidelidade, preferiu a zona de conforto e o zelo, e não quis ter trabalho. Foi preguiçoso. Meu
Meu Deus, indolente, mondrião, desitioso, e ao fim tenta se desculpar. E olha a desculpa dele: ele acusa o seu senhor ainda, o seu patrão, de ser cruel e severo. Além de ele dar essa desculpa, ele vai acusar Deus, porque você sabe que aqui a representatividade é de Cristo. Então ele vai acusar seu senhor: o senhor é muito severo, o senhor é muito mau. E ele acusa seu patrão de ser cruel e severo, dizendo que ele explora o trabalho dos outros, colhe onde não plantou. Olha, você viu o que ele diz? Colhe onde não plantou, está dizendo que ele explora o trabalho dos outros. Ele mascara a sua falta de amor por seu senhor e a sua negligência, e culpando o seu amo, e tentando desculpar a si mesmo. Só o servo mau culpa o seu senhor. Só quem é servo mau gosta de colocar a culpa em Deus. As virgens insensatas falham ao pensar que sua tarefa era fácil demais, e o servo mau falha ao pensar que a sua tarefa é difícil demais. Olha que coisa. Na parábola das 10 virgens, as virgens acham que é fácil demais, e o servo mau, ele acha que a sua tarefa é difícil demais. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Se os primeiros foram recompensados, o servo negligente tornou-se um devedor. O talento confiado a esse servo mau é tirado dele. O versículo de número 28, vamos ler. Glória a Deus. O versículo de número 28 diz: tirai-lhe, pois, o talento, e dai aos que têm 10. Então, o seu é tirado e vai ser dado a quem faz mais. Glória a Deus. Ele é chamado, sabe do quê? Inútil, sendo rejeitado e banido da sua presença para o lugar de choro e ranger de dente. Meu Deus, no versículo 30, que ele é lançado para fora, foi chamado de inútil. Aleluia, isso aqui é forte, irmão. Porque muitas vezes a gente acha que estamos agradando a Deus, e nós estamos sendo servo inútil. Algumas observações é importante para entendermos melhor o ensino dessa parábola. O Senhor da parábola é a referência que Jesus faz de si mesmo. Ele ensina e traz essa parábola 2 dias antes da sua crucificação. Por isso ele fala da sua partida, mas quer deixar claro para os discípulos que ele vai voltar, e a consumação do seu reino. E assim, a viagem do Senhor na parábola é o tempo da ausência até a volta de Cristo, que no capítulo 24, o verso 30, ele relata isso, que a sua vinda, que ele diz aqui, 24, 30, então aparecerão no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, e com poder e muita glória. Então está falando do tempo dele, que ele vai ficar ausente e depois ele vai vir. E os talentos são uma referência a todos os dons e dádivas que Deus deu à humanidade. Aleluia. Todos os dons que Deus deu para nós, para a humanidade. Ou seja, Jesus complementa o ensino da parábola das 10 virgens, como se espera que as noivas aguardem a chegada do noivo, e assim também é esperado que o servo guarde a volta do seu senhor, mas com uma ênfase: o servo deve se ocupar durante a ausência do seu senhor, em administrar com fidelidade as dádivas que ele deu, mesmo que haja uma longa demora.
nesta parábola aprendemos algumas lições. Primeiro, tudo que temos pertence ao Senhor. Tudo que nós temos não é nosso, é dele. A ele pertence todas as coisas. Tudo que temos e que somos pertence a eles. Apenas administramos. Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Salmo 24. Glória a Deus. Alguém lê aí Salmo 24, o versículo 1. O que está dizendo aí? Alguém lê em voz alta. Está vendo? Do Senhor é a terra e a tua plenitude. Ele é o Senhor da casa. Tudo que os homens têm vem do Criador. Ele fez, criou o universo e deu aos homens para administrar. Aleluias. Então, tudo que nós temos, Deus nos deu. A Bíblia não diz lá que Ele foi e deu dom aos homens. E Deus vai cobrar de cada um, tanto na igreja e tanto até no mundo, sabia? Porque tem muita gente que, se você vê, tem um dom de louvar lá no mundo, de cantar. E ele vai cantar para onde? Para o mundo. E ele vai prestar conta com Deus, porque tudo é do Senhor. É interessante, alguns aqui da minha idade, os jovens também, assiste lá o Batman. Quem já assistiu o Batman? Então nós somos como o Alfred, que é o mordomo do Batman, né? Você vê que o Batman, ele é alguém rico, ele tem muitas riquezas, e Alfred é aquele que administra os bens dele. Ele desfruta da casa do Batman, ele desfruta de tudo. Só que tudo é de quem? Assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e a mulher criou. Olha o que ele disse lá no princípio. Seja, Gênesis 1, 27. Deus disse ao homem, e Deus os abençoou e lhe disse, seja fecundo, multipliquem-se e encham a terra e sujeitai-a. Tenha domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Você entendeu isso? Deus criou o homem, criou tudo e disse para o homem, domina. Eu disse aqui sobre a questão da redenção, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E para que Cristo morreu na cruz? Para nos restituir. Então o que acontece? Deus disse para o homem, sujeitai e dominai a terra, dominai os peixes, dominai os mares. Só o que acontece? O homem perdeu na queda. E para que Cristo morreu na cruz? Para nos restituir. Aí eu sempre falo isso aqui nas pregações: quem você seria se Adão não tivesse pecado? É por isso que o pecado não me domina, porque ele não tem poder para me dominar, porque Cristo venceu o pecado na cruz. Então se ele venceu e eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Quem habita dentro de mim? Jesus. E se ele me restituiu, o pecado não tem poder para me dominar. Isso é só para entender a questão do domínio, tá? Então Deus nos deu a sua criação e fomos encarregados de cultivá-la, cuidar bem dela, possibilitando que o seu pleno potencial glorifique ao Criador. Entre os bens que recebemos de Deus e que estão sobre nossa administração está a natureza. Marca aí, olha o que está sobre o seu domínio. Se você quiser marcar, marca aí. Está a administração sua, a natureza, o solo, o meio ambiente,
trabalho, o tempo, as habilidades naturais, o dinheiro e o patrimônio econômico, os dons espirituais, os relacionamentos, a cultura, a música, a arte, a ciência, criatividade e etc. Então tudo isso Deus confiou a nós, aos homens. E tudo isso nós temos que cultivar, e tudo isso nós temos que ganhar para a glória de quem? De Deus. E qual é a confusão? O louvor está sendo para a glória de Deus? A arte está sendo para a glória de Deus? A cultura está sendo para a glória de Deus? Aí é um erro. Por isso que eu falo que nós entregamos política para o diabo, televisão era do diabo, política é do diabo, e o diabo está tomando conta. Charles Spurgeon diz que tolo, só um tolo diz que religião e política não se discute, por isso que os maus governam. Se você for ver avivamento na história da igreja, política eram os cristãos que dominavam. Você sabia que a Coca-Cola não foi bebida alcoólica por causa de cristão? Era para ser bebida alcoólica. E os cristãos reformados puritanos, na época, não vai ser. Nós não vamos aceitar isso no nosso país. Eu acho interessante, tem um trabalho que o pastor Anderson Silva faz, que é jovens que têm vocação política na tua igreja. Então ele prepara na igreja eles para ser político. Então assim, eles preparam eles. Não que um crente, um cristão pode ser político? Pode. O que eu não aceito é pastor ser. Pastor não pode ser político. Você sabe as maiores faculdades de quem que são? Quem implantou as maiores faculdades? Harvard, cristão. E nós temos a mente hoje fechada. Não, se estudar antigamente era do diabo. Porque não estuda a história da igreja, porque não estuda nada. E aí por isso que perece. Quem não aprende com os pais da igreja vai errar no futuro. Outras faculdades que eu não me recordo o nome também foram de cristão. Foi cristão que fundaram. Você vai ver lá que John Wesley, estudava na Harvard, acho que é. Não, Oxford também, uma outra faculdade, Oxford, acho que fala, mas eu não sei falar inglês. Também era quando o avivamento começa lá, eles começaram a estudar, eles começaram a orar nesse lugar. Oxford também é faculdade, é do cristão. Então hoje a gente não se preocupa com isso. Sabe o que a gente se preocupa? Só dentro da igreja. Entregar profecia, pular, sentir arrepio. E não administramos aquilo que Deus nos deu, a sua criação. Então, quando uma igreja está estabelecida neste lugar, o teu bairro não pode sentir falta desse trabalho. A igreja tem que fazer esse trabalho. Pastor, eu não sei qual que é o meu talento. Ora a Deus. Peça para Deus te direcionar aonde você pode ir, porque você vai ter que glorificar o nome do Senhor no seu trabalho. Na onde o Senhor te colocar. Não é só dentro da igreja, irmão. Às vezes você pode não ter um talento para. Às vezes você pode não. Eu não sei o que eu tenho que fazer. E de repente Deus te deu um talento de investir no reino. Deus vai te dar uma empresa e você vai investir. Tá entendendo?
mas tudo para a glória de Deus. Então tudo que nós fazemos, tudo que Deus nos coloca é para a glória de Deus. Ele te deu, Ele criou tudo. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Alguém lê para mim? Nada nos pertence. O que é que você tem, nada nos pertence. E o que é que você tem que não tenha recebido de Deus? Glória a Deus. Tudo que você tem, você tenha recebido de Deus. 1 Coríntios 4, versículo 7. Glória a Deus. Tá vendo? Por que te glorias? Se você tem, você recebeu de quem? De Deus. O que você tem é recebido dele. Não é teu. E às vezes nós nos gloriamos achando que é pelo nosso próprio esforço. Não. Eu estudei, eu fiz a faculdade, entrei naquela empresa, porque se fosse assim não ia ter um monte de gente que tem faculdade trabalhando em outra área que não é a sua. Precisamos ser fiel. 2. Escreve aí. Precisamos ser fiel na administração dos talentos. A essência desta parábola, só escreve isso, tá? Precisamos ser fiéis na administração dos talentos. A essência desta parábola é esta: que cada um seja fiel no uso do recurso, das oportunidades que Deus deu a cada um. Ele não espera que você apenas preserve todas essas coisas que Ele te dá, mas que você seja frutífero e com elas, seja frutífero com elas, de modo a usar tudo o que recebe para a glória de Deus, para a glória dele mesmo. Isso significa dirigir para a glória de Deus o uso de cada uma das coisas que Ele criou e que estão ao nosso redor e à nossa disposição. A primeira frase dita ao homem é: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Foi a primeira ordem que Ele deu. Tem a ver com o desenvolvimento do mundo social. Com o uso dessa criação que Deus nos dá, com fidelidade para a sua glória, ou seja, construir famílias, igrejas, escolas, cidades, estabelecer governo, criar leis, plantar alimentos, construir pontes, projetar computadores, projetar sistema, ou compor música, de modo a gerar uma cultura que reflita para a glória do Criador. Isso é usar com fidelidade os talentos que Deus nos deu. Não é apenas usar habilidade na igreja, vai muito mais além disso. É viver uma vida inteira para a glória de Deus. Aleluias. O que Deus quer de nós não são os resultados, mas a fidelidade. É a fidelidade, é a fidelidade em administrar o nosso tempo. Você está administrando o seu tempo para a glória de Deus? Na fidelidade no trabalho, seja no comércio, na carpintaria, você está usando tudo isso para a glória de Deus? No seu trabalho você está glorificando? É que nem como outro dia eu disse que um rapaz chegou para o pastor e disse assim: pastor, eu estava pregando no meu trabalho e me mandaram embora. Aí ele falou assim: então, mas até eu mandaria você embora, porque no seu trabalho você não é pago para pregar, você é pago para trabalhar. Você quer glorificar o nome do Senhor no seu trabalho? Chega no horário, seja fiel ao seu patrão
e você vai glorificar o nome de Jesus. Um sapateiro chegou para Martim Lutero e disse: eu não tenho um dom de pregar. E como que eu faço para glorificar o nome do Senhor? Ele disse, Martim Lutero falou: faça o seu melhor sapato, cobra um preço justo. E aí vão perguntar: por que você cobra um preço justo diferente dos outros? Porque eu sou cristão. Aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Quantas pessoas crentes nessa questão empresarial dão mau testemunho do Senhor, irmão? Não glorificam o nome de Deus. Quantos patrões eu conheço que deixam de pagar os seus funcionários de maneira correta, que burlam a lei do país e acham que estão agradando a Deus. Chega na igreja, nébias, arabachúria, pula, às vezes até pregam, e estão jogando e não estão sendo para a glória de Deus. E aí eles acham que o talento é só aqui. Não, lá na igreja eu sou manto puro, pastor. E estão desonrando o nome de Deus nas outras áreas, né? Então o seu tempo tem que ser para a glória de Deus, no seu comércio, como servindo o público para a glória dele, na fidelidade em usar nossas habilidades, dons para exaltar o nome de Cristo acima de todas as coisas, a fidelidade no uso da criatividade, de modo que o resultado daquilo que se produz seja o nome de Cristo evidenciado, a fidelidade no uso e na conservação da natureza que Ele deu para desfrutar, a fidelidade no uso do dinheiro, investimento em causas que promove o nome de Cristo. Qual é a religião que Deus ama? Está lá em Tiago 1,17, se não me falha a memória, acho que é isso mesmo. Vamos ler lá. Qual é a religião que Deus ama? Não sei se é 1,17, acho que é. Oh, Jesus. Não é 2,17. Meu Deus. Deixa eu ver. Não sei se era não é 1,17 não. 1,27. Olha o que diz: a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Glória a Deus. Então você vê que o que Deus ama é, sim, nós purificarmos, mas é que cuida do órfão e da viúva. É porque naquele tempo você sabe que viúva, ela não tinha dinheiro do governo, viúva, ela não tinha nenhum recurso. Isso fala das pessoas necessitadas, irmão. Porque muitas vezes hoje ela leva para o literal. É lógico que nós temos que cuidar também das viúvas. Só que hoje tem viúva que ela tem direito do dinheiro do governo. Mas o que Deus está dizendo aqui é cuidar dos necessitados. É cuidar, que nem, por exemplo, vou falar de uma outra obra social de um pastor, que ele faz o quê? Ele vai nas escolas, e nessas escolas ele pega as crianças carentes. Esse é um trabalho que nós estamos tentando fazer aqui na igreja e não estamos conseguindo agora, devido a essa pandemia. Só que o nosso não é escola, mas é apadrinhar uma criança para o Natal, Ano Novo. Entendeu? E então ele vai nas escolas, pega as crianças necessitadas e ele dá um tênis, uma roupa, né?
Você imagina aquela criança carente na escola, recebe um Nike, fica toda feliz. Ele conversa com a diretora, aí eles vão cuidar, sabe de quem? Dos professores. E aí sabe o que acontece? Eles passam um dia cuidando dos professores, e tem relato de professores dizendo assim, ó: duas coisas eu odeio, pastor e igreja, mas para vocês eu tenho que abrir mão. E por que que a igreja não influencia nada no nosso país? A igreja hoje, por quê? Você vê grandes templos e você vê a igreja não fazendo nenhum trabalho na sociedade. Entendeu? Só que aí você fala, pastor, que nem a nossa igreja. Ou por exemplo, você fala, pastor, mas não dá, porque a gente não tem. Você não tem, porque, como eu digo sempre no dízimo, né? Você não tem porque você não dizima, ou você não dizima porque você não tem? Porque aquele que semeia, ele dá semente. Ele vai confiar, ele vai multiplicar. Então, se nós estivermos dispostos a fazer isso, eu creio que Deus vai enviar recurso. Só que Deus vai olhar para a motivação da igreja, né? A motivação do pastor pode ser uma, mas a igreja tem que ter essa consciência. Porque você vai ver que a Bíblia do crescimento da igreja, quem é que dá o crescimento? É o homem ou é Deus? Que ele disse, Paulo plantou, Apolo regou, e quem deu o crescimento? Deus. Amém? Estão entendendo até aqui? Terceiro, que temos as habilidades que desenvolvemos para as boas obras que reflitam, a sua glória. Pecamos não em só o homicídio, adultério, falsidade, etc., mas é também deixar de fazer as boas obras para a glória de Deus, a partir dos recursos diversos que Ele tem nos dado. Então é pecado também nós não usarmos tudo que Ele deu para a glória dEle. Quando nós negligenciamos, Tiago, capítulo de número 4, versículo 17, só nota a referência, diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Glória a Deus. Se você gerencia mal o seu tempo, a sua agenda, de modo que nunca tem tempo com a sua família, ou nunca tem tempo para Deus, você está pecando. Se você não usa o seu conhecimento ou a sua habilidade habilidades que você tem, de alguma maneira promove bem para alguém ou para apontar Deus, você está pecando. Se as suas habilidades você não usa para ajudar alguém, para apontar alguém para a glória de Deus, você está pecando. Se você investe o seu dinheiro se você não investe o seu dinheiro em nada que seja capaz de promover o nome de Cristo e o bem ao próximo, você está pecando. Se você preserva a natureza perto de você se você não preserva a natureza perto de você, você também está pecando. E aqui eu encerro. Como você tem usado o talento que Deus confiou a você para administrar? Entendeu? Então, se você pega o seu dinheiro e está investindo em outra coisa que não seja para a glória de Deus, você está pecando. Se você não preserva a natureza, sabe aquele crente que joga o lixo no meio da rua? Também está pecando. Glória a Deus. E vai chegar o dia que nós vamos ter que prestar conta. Então fica aí, né? Para aqueles crentes que diz: eu quero só sentar no banco, pastor. Eu só quero ouvir. Glória a Deus, amém? Vocês entenderam a lição dessa manhã? Glória a Deus. E o que vocês vão fazer agora? Usar tudo
para a glória de Deus. Dinheiro. Tem alguma pergunta? Hein? Não? Ficou bem claro, né? É tudo. Amém, irmãos? Então, o pecado vai muito além de adultério. É pecado? É também. Mas você vê que deixar de fazer aquilo que Deus nos confiou também é pecado. Amém? E que nós venhamos a ser despertados nesta manhã. E não vamos ser o servo imprudente, infiel. E você vê que é interessante, né, irmão? Que ele acha que ele está sendo fiel a Deus, guardando. Ele acha, não, eu sou fiel, mas nada. Está guardando ali e não está usando nada para a glória de Deus. Amém? Se coloque sobre os pés, vamos orar. Hoje, culto com a família às 18h30. E nós vamos estar aí tudo fazendo essa escola bíblica, né, sobre essa questão do reino, discipulado, né, irmãos, para a gente aprender, porque eu vejo nesta igreja, é o que eu vejo, e todo pastor, ele tem que sempre bater a tecla sobre as necessidades da igreja de Cristo. E eu vejo nós, às vezes, até como uma igreja, às vezes não, eu vejo a igreja, é uma igreja ortodoxa, que ama a palavra de Deus, que nós somos bem conservadores na questão da palavra, conhecemos a Bíblia, lemos a Bíblia, gostamos de orar, né? Tem uns jovens aí que oram pela tarde, mas o que falta nesta igreja é refletir isso fora. Não que eu estou dizendo, você lá fora, né? Não, mas eu estou falando refletir de uma forma de nós movimentar isso que Deus nos deu. A sabedoria que você lê dentro da Bíblia, que você movimenta, que você faça, que você veja que é muito mais além. Você quer ver uma área que nós estamos bem defasados? A área social da igreja, irmão. Terrível. Nem tem, praticamente não tem. Então nós temos que se levantar. Aí você tem que orar a Deus, porque você acha que a responsabilidade é do pastor. E nós temos que orar a Deus e dizer, você também. É como disse Paulo Júnior. Veio os apóstolos, Paulo correu e passou o bastão para João. João passou o bastão para Policarpo. Policarpo passou para Agostinho para Lutero. E assim foi indo. E agora chegou em você. E o que você está fazendo? Então passou para você. Então às vezes a gente acha não. Mas ora você a Deus. Deus, qual é a área da igreja que está faltando? Não tem as irmãs aí que fizeram? Qual é a área da igreja que estava faltando? De fazer os cultos no lar ou visitar alguém? Estão indo. E você pode fazer o quê? Porque você vai prestar conta. Não adianta, irmão, você achar que você aqui no banco, estou aqui, vou ficar aqui só recebendo. E chegar lá, Deus vai me elogiar, vai? E outra agravante, muitos vão dar conta do talento que recebeu e outros do que podia alcançar e não alcançou. Então é momento de a gente orar a Deus e perguntar para Deus, Deus, o que eu posso fazer? Qual é a área? Porque nós somos um corpo, não somos? A igreja não é um corpo? E qual é a área que está faltando na igreja que eu posso fazer? Chega num pastor e diz, pastor, Deus me deu uma revelação para me fazer isso nessa área da igreja. Alguns não deu aí, ó. Pastor, Deus colocou no meu coração para limpar a igreja. Está limpando, está multiplicando, para a glória de Deus. Pastor,
Aí Deus, agora, se o Senhor está trabalhando com célula, então, algumas irmãs estão fazendo culto no lar e eu estou fazendo célula. Então, só que eu tenho dificuldade de levantar líderes de célula, porque eu e a pastora não podemos visitar tudo quanto é lugar, não podemos ficar em todo quanto é lugar. Então não como por exemplo na irmã Fran, a gente está lá toda sexta-feira. É isso que eu quero fazer. Aí de repente tem uma lá perto do céu, vamos pegar uma casa lá. Você, pastor, Deus colocou lá, tem uma casa da minha tia lá. Eu posso liderar a célula lá? Pode. Aí você fica com medo e diz, não, mas é sério, pastor, eu não posso. Por quê? Porque é muita responsabilidade. O que o servo fez? O imprudente. Mas você vai crescer aprendendo. Eu aprendo com vocês, vocês aprendem, e os seus liderados também vão aprender com você, e você vai aprender com eles também. Nós não somos melhores que ninguém. Você entendeu isso? Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Senhor nosso Deus, Pai, obrigado por esse momento. Senhor, nos leve em paz para os nossos lares, nos dê um domingo abençoado. Espírito Santo, que a sua igreja venha se conscientizar, Pai, da necessidade, Senhor meu Deus, de estarmos, Pai querido e amado, trabalhando na tua obra, Senhor, para a glória do teu nome. Que tudo seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Jesus. Receba a bênção. Que o grande amor de Deus e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vós, não só hoje, mas para sempre. Quantos confirmam dizendo? Vá em paz, não peques mais. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Amém.